dia. O CBN Esportes Campinas, primeira edição, já dando bom dia para a Thaís Helena Bento, que tá aqui ao meu lado. Bom dia, Flávio, bom dia, João, todos os nossos ouvintes internautas aqui da CBN. Bom dia, João Carlos de Freitas, tudo bem? Bom dia, Flávio, bom dia a todos os amigos da CBN. Tudo bem, tudo bem, dentro dos conformes. Tudo, Flávio, dentro do esperado, nada fora do que foi projetado, pode ter certeza. João Carlos de Freitas, se você tivesse conversado comigo depois da partida, ou mesmo no domingo, eu estava insuportável. Não que eu não esteja nesse exato momento, mas acho que eu agora estou mais comedido. Mas, rapaz... É um direito, eu acho que é isso aí mesmo, cara, tá certo. Tem que extravasar, não tem... É o que nós temos para o momento, né? São essas alegrias aí. Exato. E, João, vamos falar então desse Derby 200, vencido pelo Guarani 1-0, gol de Regis, um belo gol, né? Um passe açucarado do Carlão, quem diria que teve, né? Uma avenida, foi, ninguém deu combate, mas ele deu um passe, uma matada com um pé e toque com o outro do Regis pro gol lá e 1-0, vitória do Guarani. Vamos lá, Thaís Helena Bento, trazendo um pouco mais de detalhes dessa partida do sábado à noite. Isso mesmo, o Guarani conseguiu a vitória, né, nesse derby de número 200 com o gol do Regis aos 42 minutos do primeiro tempo. Guarani que logo no primeiro minuto já trouxe perigo, né, o goleiro Igor Vinhas, com uma chance do Júlio César, acabou marcando, mas mesmo assim garantiu a vitória. No segundo tempo a Ponte cresceu um pouco mais no jogo, mas não conseguiu o empate, né, ou virar o placar. E o técnico Daniel Paulista promoveu as estreias, né, do zagueiro Ronaldo Alves na zaga, ele que veio do Náutico, entrou no lugar do Carlão depois durante o jogo. E alguns números desse derby para a gente comparar: posse de bola, né, bem equilibrada, 45% para o Guarani, 55% para a Ponte. Finalizações, muitas finalizações, 9 para o Bugre, 12 para a Macaca. E finalizações diretas no gol, 3 para cada equipe, né? Porém, aí apenas 1-0 para o Guarani. E bastante falta também, cartões amarelos, 27 faltas pelo lado do Guarani e 14 para a Ponte Preta, né? Os amarelados do Bugre, Regis, Bruno Sávio, Thales e Diogo Matheus. Inclusive o Regis e o Bruno Sávio, terceiro cartão amarelo, ficam de fora da próxima partida, que já é amanhã. E ainda falando do derby, vamos acompanhar um trechinho da entrevista do artilheiro do jogo, né? Um gol do Regis, falando sobre esse gol e a importância da vitória. Valorizar o grupo, né? A gente sabia da importância, o quanto era importante a gente vencer o derby, mais ainda pelos 3 pontos, né? Que nos coloca na briga na parte de cima da tabela. E muito feliz, cara, muito feliz por estar fazendo história nesse clube, marcando o gol da vitória no Derby 200. E é isso aí, vamos manter a cabeça no lugar, né? Só foi um clássico competitivo, que graças a Deus a gente conseguiu vencer. Agora é já virar a chave, já pensar na terça-feira que temos um jogo muito difícil lá no Pará. O Carlão veio conduzindo a bola, né? Eu percebi que ele estava com espaço para carregar mais. Houve uma abertura ali na zaga deles. Eu tenho essa característica de pisar na área. E ele deu um belo passe aí para mim tá concluindo em gol. Este então, o Regis marcou o gol da vitória do Guarani. E agora o Bugre é o 5º colocado com 8 pontos na Série B. Tem a mesma pontuação do 4º colocado Botafogo. E está a 7 pontos do líder Náutico. Então, uma boa posição neste início de campeonato, né? 5 jogos por enquanto. Próximo jogo contra o Remo amanhã, às 9h30 da noite, lá no Pará. A equipe viajou ontem, já está concentrada. Inclusive, hoje à tarde, João, todos os nossos ouvintes, né, e torcedores do Guarani, teremos Bruno Sávio ao vivo aqui no CBN Esportes, segunda edição, para falar um pouquinho mais desse derby e também da sequência da Série B. E até uma outra notícia, né, mais um reforço, possivelmente está chegando em Campinas. Guarani tem interesse no volante Matheus Neres, do Cruzeiro, de 22 anos. Vamos lá, falar um pouquinho também agora. Antes, vamos falar sobre o derby, João Carlos de Freitas. Acho interessante a gente discutir aqui o derby em si, o jogo como um todo, mas à tarde vocês destrincham o que fizeram Guarani e Ponte Preta. Então, só pra gente dar uma sequência, para falar um pouquinho mais aqui, trazer as informações dessa Ponte Preta, que teve uma escalação diferente, né? Isso mesmo, a gente, na dúvida, né, sobre o Vini Locatelli e o Moisés, eles entraram como titulares, então
Não foram lesões graves, né? Apenas um incômodo no jogo contra o Cruzeiro. Gilson Kleina usou o esquema 4-3-3, né? Não usou os 3 zagueiros, como o João mesmo comentou, né? Que era uma dúvida ainda do próprio treinador. O Rafael Santos atuou também na lateral esquerda e o Josiel entrou no ataque no lugar de Niltinho. E o Rodrigão ficou como titular, aguentou, né, o jogo todo nesse derby. Também cartões amarelos o Kevin, Niltinho e Rodrigão. No segundo tempo, a Ponte teve mais oportunidades, mas acabou não conseguindo o empate. E o técnico Gilson Kleina também falou sobre esse jogo, fez uma breve análise sobre a partida. Olha, nós estamos num processo. Claro que é ruim você estrear jogador durante o campeonato, mas nós estamos fazendo isso. Nós temos que arriscar, temos que fazer um posicionamento um pouco diferente. Não adianta a gente ficar com uma situação que nós não estávamos criando. Eu acho que o jogo que nós mais criamos foi uma situação na equipe contra o Vasco, mas agora que nós temos jogadores de referência, jogadores que possam render, que é o caso de um atacante, nós pudemos mudar um pouquinho a situação. Hoje passou por detalhes, né? O gol foi um detalhe. Se nós analisarmos, é um lateral que nós colocamos na área. Eu estou com os zagueiros dentro da área e nós tínhamos que recompor a linha. Então acho que ali faltou um pouquinho de nós ter feito a cobertura dos nossos zagueiros, ter parado a jogada. E eles tiveram uma chance. Na situação nós também tivemos uma grande chance. Felizmente nós não concluímos e o adversário concluiu. Então é um processo. Então eu tendo com esses jogadores tendo a evoluir, mesmo uma situação de derrota, né? Que uma coisa que eu falo para eles, vamos nos habituar a vencer. Nós estamos tristes, como todo o sentimento do torcedor, mas temos que levantar a cabeça. Amanhã eu tenho que já trabalhar a cabeça desses atletas, tendo emocional. Vamos pegar uma equipe que ganhou o jogo, até quem fez o gol que estava aqui. Vamos ter que superar, porque para mim o que está faltando é a primeira vitória. João Carlos de Freitas, vamos a essa partida, análise do Regis, foi o herói do jogo, gol dele 1-0, análise também do Gilson Kleina, uma análise que eu até, pelo que ele estava falando, eu até que discordo pelo que eu vi da partida, não sei se você tem a mesma situação. Eu não acho que o Guarani teve apenas uma chance, primeiro tempo o Guarani propôs o jogo, e no segundo tempo ele também propôs, falou, toma a bola aí, Ponte Preta, vê o que você consegue fazer, mas a Ponte mal conseguia passar da intermediária só com faltas, que o Guarani fez 24 na partida, né, naquela bola parada, e quando teve a chance, essa sim no segundo tempo, aí uma recuperação mítica, né, do Thales naquela bola do Moisés, e foi isso que a Ponte Preta fez durante a partida toda. Não sei se eu estou enganado, se foi essa mesma visão que você teve de jogo, João. É por aí, é verdade, não é diferente não, sabe? Porque o que a Thaís acabou de passar os números, e os números são iguais, né? Os números de finalização, pouca coisa da Ponte que chutou 3 mais, posse de bola um pouco mais da Ponte, essas escanteios, essas coisas, né? Que a gente sempre coloca lá no scout, né? Agora, a diferença é a seguinte, né? O Guarani, ele se prevaleceu do seu padrão, da sua ordem, né? O Guarani hoje é um time mais ordenado, a gente vem sempre dizendo isso. O Guarani já era mais ordenado por ocasião do último derby, né? E ele continuou ordenado. Ele começou a trabalhar esse derby logo depois que ele perdeu o anterior, tanto que a Ponte não ganha desde aquela vez. Agora, a Ponte, qual é a diferença? Não, a diferença foi a qualidade individual, principalmente do Regis. Eu acho que o Regis foi o cara que sobressaiu. Porque não é o gol que ele fez, um gol. Não é um gol fácil. Né? Não é um gol de qualquer. Não seria qualquer jogador que teria feito o gol. O Carlão foi muito astuto, né? Foi inteligente. O Carlão jogou muito. Né? Se o Regis não tivesse feito o gol, o Carlão receberia o prêmio de melhor em campo, mas como o Regis fez o gol, ficou para ele. O Carlão jogou muito, tanto defensivamente como no jogo de inteligência. Quando o Carlão avança, o Regis, ele mesmo fala aí, ele já se projeta, e a bola vem no tornozelo, né? Ele domina e gira. Né? Ele domina e gira, não deu tempo para o zagueiro, não deu tempo para o goleiro. Então isso é um lance de qualidade. A Ponte não, a Ponte ela teve mais posse, até acho que chutou mais, etc., mas ela não teve nenhum lance de qualidade, né? nenhum momento. Tanto que no final,
o treinador do Guarani, o Daniel Paulista, ele falou, e eu concordo com ele, o Guarani não sofreu, né? A Ponte ficou ali massacrando, mas a Ponte não entrou na área do Guarani. Essa aqui é a verdade. Agora, assim, criação, né, Flávio, já que você tocou no assunto, eu vejo assim, eu vejo que o Guarani criou 4 jogadas de boa qualidade, né, uma das quais saiu o gol. A jogada do gol, a primeira jogada, né, que foi uma jogada pela direita, por ali o Guarani sabia que o Rafael Santos era um jogador dúbio, né, e o Guarani explorou muito, então aquela 1 minuto de jogo, né, que o Júlio César vira, a bola já era para ter entrado. Uma outra que foi uma jogada pela esquerda, se eu não estiver enganado, o Bidu, quem cruza, e o Bruno Sabe chega atrasado, foi uma jogada construída, né, de boa qualidade. E uma jogada também do lado esquerdo, né, acho que é o Júlio César quem faz também o cruzamento, e o Diogo, o Matheus chega do outro lado e bate, a bola vai para fora. Então, eu achei assim, às vezes que o Guarani chegou, ele chegou com mais consistência, com mais qualidade. A Ponte não teve o mínimo de qualidade. Agora, erro do Guarani, isso eu achei, o Guarani não precisaria ter chamado tanto a Ponte para cima, né? Porque quando ele coloca 3 zagueiros, colocou o Titi, a Ponte mesmo desordenada, mas aí ela foi para cima. Numa daquelas, poderia uma bola raspar, uma bola parada, né? Aí a Ponte poderia até ter chegado. Mas a qualidade da Ponte foi muito aquém da qualidade do Guarani. O Guarani mostrou realmente mais qualidade. Vamos lá com mais informações para a gente trazer aqui esse scout também da Ponte Preta, a pontuação, que é muito preocupante, né, Thaís Helena Bento? Isso mesmo, Flávio, João. Continua na lanterna Ponte Preta, apenas 1 ponto em 5 jogos disputados, ou seja, 15 pontos, né, apenas conquistou 6,7% de aproveitamento. Preocupação para todo o clube e também para os torcedores, né? Está a 3 pontos de distância para sair do Z4, porém depende também do desempenho dos outros adversários. Próximo jogo da Macaca amanhã contra o Operário, às 7 horas da noite, e vai rever o atacante Paulo Sérgio, que inclusive na estreia já marcou um gol, né, ajudando a equipe do Paraná. Marcou um golaço, não queria falar nada não, João, só foi sair aqui, o cara marcou um absurdo de gol, mas um absurdo. É verdade. Não, mas é o seguinte, a Ponte, Flávio, ela passa por um momento, cara, o ambiente da Ponte está completamente deteriorado. Eu acho que é difícil para o jogador jogar na Ponte mesmo. O Paulo Sérgio foi uma decepção. Não adianta depois, Flávio, a gente também ficar falando, tá vendo, o Paulo Sérgio estava aí, tá. Não, na Ponte ele não ia jogar, não adianta. Ainda bem que ele foi lá para o Operário, vai seguir a sua carreira. E você quer ver, rapidamente, Flávio, um outro jogador que está me chamando a atenção, o lateral esquerdo da Ponte, o Rafael Santos. Eu acompanhei esse garoto na Inter, cara, eu fiquei encantado com ele na Inter. Pô, ele tinha personalidade, ele jogava, ele fechava, ele chegava ao ataque, criava. A Ponte Preta, ele tá assim, ó, sabe? Eu não sei se você baixar o calção dele lá, eu não sei o que é que vai acontecer, porque ele não está conseguindo jogar na Ponte. Para você ver como é complicado. Vamos lá, vamos fazer aqui um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o CBN Esportes Campinas.